Você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Entender isso, a gente leva um tempo. E foi assim que aconteceu comigo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a volta ao trabalho após a licença maternidade. Porque é um tema que mexe muito com a nossa cabeça, né? Como você já deve ter ouvido aí nos outros vídeos, caso você não saiba, não assistiu o restante da série, mas eu trabalho em casa e eu trabalho com atendimentos e também trabalho com a parte de confeitaria. Quando eu descobri que estava grávida, tanto eu quanto o Stefano, a gente começou a organizar como que seria a nossa nova dinâmica, né? Organizar de uma forma que a gente achava que ia ser o ideal. E a gente planejou que eu ia ficar 2 meses 100% afastada de todas as tarefas domésticas também e das tarefas de trabalho. Algumas coisas administrativas eu ainda fazia, que não tinha contato ali direto com o cliente, de atendimento no caso, né? Atendimento por chamada de vídeo, essas coisas. Mas quando eu retomei, eu tava muito feliz, gente. Confesso que eu tava muito feliz por ter voltado, retomado. Mas claro que gerou alguns desconfortos. Um exemplo, o primeiro 3 meses, isso, os primeiros 3 meses, eu voltei com 2 meses, que o João Pedro tava com 2 meses quando eu voltei aos atendimentos, eu fazia um atendimento por dia, só que no meio dos atendimentos, acabava que o João Pedro precisava aparecer. Porque ele estava mamando livre demanda, então ele só mamava no peito, então ele precisava aparecer para mamar no meio das minhas reuniões, que as reuniões elas tinham tempo ali de uma hora e meia, uma hora até que tava ok, mas quando era uma reunião mais extensa, ele acabava aparecendo porque ele já estava irritado de ter ficado com o pai, enfim. E eu lembro que, sim, claro, era desconfortável, mas eu deixava já os clientes, aqueles meus clientes que eu atendi na pós-licença, já eram clientes antigos, não eram clientes novos, então já sabia da minha nova fase, super compreensivos. Tenho muita cliente mulher e muitas delas já têm filhos, então acabava que entendia aquela fase que eu estava vivendo e não era um empecilho para a pessoa. Só que para mim acabava sendo ruim, né? Porque me atrapalhava por ter que interromper, então eu fazia meio que 2 coisas ao mesmo tempo, eu desligava a câmera, dava uma mamar pra criança e continuava ali a reunião como se nada estivesse acontecendo atrás das câmeras. E algumas vezes o João Pedro, eu ouvia ele gritando porque ele queria a mim, e aí eu ficava, cara, eu preciso terminar aqui logo a reunião, porque eu tenho que, quando eu voltar, o Stefano já vai me entregar ele, porque ele me quer. E aí vem, né? Tipo, meu Deus, o menino tá lá gritando porque ele me quer e eu tô aqui trabalhando. E acaba que, assim, eu não me sinto que foi. Não senti muita culpa materna, assim, por estar trabalhando. Porque era algo que eu queria. Eu não queria apenas, ou não, né? Apenas não, porque é muito trabalho. Eu não queria ficar 100% cuidando de criança, ou seja, principalmente naquela fase que demanda muito. Eu precisava de um tempo de olhar para outras coisas para o trabalho, porque o que acontece? Até mesmo no período da licença, parecia que eu estava sendo inútil. É muito louco falar isso. E aí sim, vem a culpa, né? Porque eu não estava sendo inútil, eu estava cuidando da criança. Só que na nossa mente, eu falo assim, na nossa mente, principalmente das mulheres que além de ser mãe, de querer cuidar do filho, ela também quer trabalhar, né? E tá tudo bem também para aquelas mães que vai deixar um pouquinho a carreira de lado
pra trabalhar, pra ficar 100% com a criança. E ótimo, se você tem essa não é prioridade, é esse privilégio de poder cuidar 100% e não se preocupar com as contas, enfim, isso é ótimo. A minha irmã até tem um vídeo que a gente gravou, ela ficou 1 ano e meio, se eu não me engano, dedicando a 100% ali para cuidados com o meu sobrinho, isso é ótimo. Mas no meu caso, eu me planejei para ficar ali meio que 5 meses, sendo 2 off e 3 meses mais leve. E depois eu não tinha mais eu não tinha essa pretensão e não tinha como também, porque a gente precisava, né, da grana. Os dois que trabalham, nós dois autônomos, então a gente precisava se movimentar, não dava, né, para continuar com o mesmo padrão de vida que a gente tinha. Ou melhor, aumentar, né, porque chegou uma criança, então querendo ou não, não teve um aumento muito expressivo, a gente até compartilhou sobre isso, mas vai ter um aumento. Vai ter um aumento porque tem fralda, tem outras necessidades que a criança tem, então vai ter um aumento sim nas despesas. Então não era uma opção e também não era o que eu queria. Eu quero continuar trabalhando e eu quero continuar cuidando dos meus filhos. Eu falo isso no plural porque sim, eu vou ter mais de um filho. Em breve, outro vídeo eu falo sobre esses planos dos próximos filhos. Mas acaba assim que a gente gera essa necessidade de querer fazer outras coisas além de cuidar da criança, porque cansa. Porque cansa. Às vezes se torna. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais ouvir essa criança chorar. Porque tá muito novinho e você não, às vezes não entende o que a criança tá querendo. Ou você tá lá dormindo e no meio da noite aí vem, aê! E você tem que ir lá socorrer. Então chega uma hora que, por mais que a gente ame cuidar do filho, por mais que é um privilégio, assim, pra a gente ter esse cuidado da criança, a gente cuidar, porque a gente percebe o quanto que o nosso bebê, ele se sente seguro com a gente. É muito gostoso quando você pega, seu filho tá ali, tipo, triste com alguma coisa, ou bravo com alguma coisa, e você pega ele, você sabe que você é o aconchego, é maravilhoso. Só que chega uma hora que você tá, tipo assim, não aguento mais. E aí quando você dá uma surtada, umas gritadas, e você para pra pensar, falando, nossa, não precisava disso. Eu amo meu filho, mas eu também amo ser uma profissional. Eu também amo ser a Ana Paula de que faz outras coisas. E eu acho que isso é importante. A gente não ser 100%, não podemos ser 100% com nossos filhos, porque senão a gente deixa todas as outras coisas despencarem. Então, assim, a gente precisa, sim, claro, ter o cuidado com nossas crianças, amar, cuidar, brincar. Mas a gente também precisa, se caso você quer ser uma boa profissional, sim, ter os seus planos ali profissionalmente, como pessoa, viajar, como casal, porque uma coisa que impacta muito na chegada de uma criança é a vida do casal. Então, se você não souber remanejar ali, acontece muito isso, né? No primeiros 24 meses de uma criança, existe um índice muito, muito grande de divórcio, infelizmente, porque sim, é uma fase desafiadora para os dois, e se não existe diálogo, conversa, entendimento dos dois lados, vai dar ruim, por mais que os dois sejam os melhores pais do mundo, mas se eles não se entenderem como casal, vai haver uma divergência e aí uma futura separação. E a gente sabe, né, que o quanto isso impacta na vida das crianças. E assim, abrindo aqui pra vocês, quando eu era pequena, eu morria de medo dos meus pais se separarem. Gente, era um medo que eu tinha, principalmente, tipo assim, se eu via eles brigando. Meus pais não eram muito de brigar na nossa frente, mas acontecia de uma discussão ou outra ali na nossa frente, e eu, oh meu Deus, eles têm que fazer as pazes logo, porque eu não quero que eles se separem. Porque eu tinha muitos amiguinhos que tinham os pais separados e era triste, né? Então, acontece ter essa maturidade para viver essa fase de pressão, porque sim, existe uma pressão.
você precisa ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa esposa, você precisa ser uma boa dona de casa, você precisa de um monte de coisa, você precisa ser uma boa profissional. E a gente coloca essa pressão e às vezes algumas falas de alguma pessoa que queira seu bem, não é nem que queira seu mal, acaba você ouvindo aquilo dali e você fala às vezes, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu realmente estou tendo cuidado com meu filho? E assim, vem aquelas reflexões. E quando a criança cai, meu, se a criança começar a andar, Via, se prepare, porque é um susto por hora. Então você fala, a criança caiu, se ralou, será que eu não tô sendo uma boa mãe, que a criança tá toda ralada? E aí você sente às vezes aquela angústia, mas eu tô sendo o que é possível ser de acordo com a minha realidade. Então não dá pra eu colocar uma bolha na criança e ela não se arranhar. E às vezes acaba gerando alguns olhares, alguma coisa assim, e aí você fica com aquela sensação de que será? E aí vem aquela sensação de culpa e tudo mais, mas aprender a lidar com isso, entender a tua realidade, entender o que é prioridade, eu acho que isso vai fazendo sentido, e entender, sim, que não dá pra dar conta de tudo. Hoje mesmo que eu estou gravando aqui esse vídeo, é uma terça-feira, a gente acordou, o Stefano acordou 6 horas, eu acordei 6h20, foi a hora que eu levantei hoje. Eu já fui tomar banho, me arrumar, fomos tomar café, e aí depois começa toda a tarefa de casa. Eu queria deixar a casa organizada antes de começar a gravar vídeo. Eu queria ter deixado as roupas já separadas e na máquina para ir batendo, para que eu conseguisse. Eu queria deixar meu quarto já organizado, a louça na pia já organizada, a comida já pronta. Eu consegui. Olha o tanto de tarefas que eu acabei de citar aqui, que eu queria fazer isso entre às 7h30 até as 9 horas, que era o horário que eu queria começar a gravar. Louca! Sim, não tinha como. E aí eu comecei a querer ficar irritada, mas aí respiramos fundo, falando, ok, vai dar certo, vamos conseguir gravar. E no meio de tudo isso tinha uma criança gritando, porque às vezes queria no meu colo, ou porque o Steph tava mexendo aqui na horta dele, precisava limpar os negócios aqui na horta. E aí tivemos que deixar a porta fechada, porque senão o João Pedro vem e atrapalha, e quer comer terra, e quer fazer não sei o quê. E aí tinha uma criança lá dentro gritando, porque queria sair, e o pai dele não tinha deixado ele sair, porque tava ocupado. Então, vai ser um caos muitas vezes, mas é um caos controlado, que tá tudo bem você não ter conseguido fazer naquele 1h30 que você tinha determinado para fazer 1000 coisas. Mas quando sobrar um tempinho na agenda, você vai organizando e vai organizando as ideias, tá? Mas dar conta de tudo, é claro, você não vai. E é isso, o vídeo de hoje. Ah, lembrei de uma coisa, antes de terminar aqui a gravação. Deixe seu like aqui. Eu já ia fechar e me esqueci de pedir like. Então deixa seu like aqui e deixa também o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você tá dando conta de tudo aí na sua casa, ou se você não está dando conta de tudo, coloque aqui que eu quero saber, tá bom? Até mais!